Oi, tudo bem com você? Responde uma pergunta para mim. Você fala sempre a verdade? Acha que sim? Acabou de mentir. Vamos conversar sobre mentira? Pois é, né? Olha, é impossível você pensar num ser humano encarnado que consiga falar a verdade 100% do tempo. Talvez se você conhecer aí um mestre ascensionado, uma mestra ascensionada, um ser perfeito, um Cristo na Terra. Na verdade, a nossa tendência com a evolução é mentirmos menos, falarmos mais a verdade, com a evolução. Mas a mentira é algo que nos é ensinado, se condiciona no nosso subconsciente e é repetido por você de uma maneira tão automática, não é? Até porque muitas mentiras são aconselhadas. Desde pequeno, se você observar, vamos entender hoje a mentira, exatamente o que ela significa, por que as pessoas mentem, para que você possa começar a reprogramar isso no seu subconsciente e compreender melhor as pessoas mentirosas também que estão ao seu redor. Então olha só, observa uma criança bem pequena, uma criança de 6 meses, 1 ano, começa a falar, né, começa a interagir com maior percepção do outro, 1 ano e meio, 2 anos de idade. A criança tem aquilo que nós chamamos de ingenuidade. Ela fala o que ela pensa, o que ela sente, ela pede as coisas, ela expressa espontaneamente tudo que vem no coração e na mente dela, não é, em desenvolvimento. Você chama isso de ingenuidade, mas você começa como pai, como mãe, como avô, como avó a ficar preocupado. Puxa, meu filho está falando o que não deve na frente dos tios, dos avós, está repetindo coisa que os pais disseram que não era para contar, sei lá eu, né? Tá às vezes ofendendo, não intencionalmente, a criança não tem essa noção, mas porque está repetindo um padrão de crítica ou de alguma brincadeira de mau gosto que ouviu dos irmãos mais velhos ou até dos pais, enfim. Então a criança começa a ser cerceada na verdade que ela conta. E ela começa a ser instruída a mentir. Olha, filho, filha, não vai falar para sua tia que ela é gorda, isso é feio, isso ofende. Olha, não vai falar para sua avó que você acha que o cabelo dela é feio, né? Ela vai ficar chateada. Então, na verdade, você acaba realmente instruindo seus filhos, como você também foi instruído pelos seus pais ou os educadores, né, que você teve, a mentir. Mentir para se adaptar. Mentir para se adaptar à vida familiar, à vida na escola, à vida social, para que depois você, como adulto, também seja bem educado, seja gentil e seja agradável, e assim seja aceito. Na verdade, as pessoas mentem. Mentem o tempo todo, até mesmo quando dizem, às vezes, hoje em dia, na vida adulta, um bom dia. Porque elas não querem desejar bom dia, não querem interagir, mas existe aquele condicionamento. Se eu não mostrar, né, através de um falso sorriso, através de um bom dia que eu não queria dar, na verdade, que eu sou gentil, eu tenho medo do quê? Da consequência, da punição. Todas as pessoas mentem por medo. Na verdade, como eu disse a você, o medo, a princípio, quando a criança é bem pequenininha, não é o medo próprio, não é o medo da criança, é o medo dos pais. É o medo dos pais projetado na criança. Só que depois o medo vai se tornando o medo próprio daquela criança, porque ela começa a sofrer consequências. Os pais brigam com ela ou batem nela, ela começa a sentir que ela está sob risco, não é? Que ela está sofrendo, né, o risco de ser punida, castigada por algo que ela faça que desagrade. E quando o desejo é maior, hein? Comeu um bolo, um pedaço de um bolo que a mãe disse que não podia comer ainda. Quando o desejo é maior e ela se arrisca ultrapassar aquele limite, aquele limiar do proibido, o que ela faz então depois? Mente para não ter a consequência do castigo. O medo do castigo está presente. Se puder, ela tenta disfarçar aquilo que ela mexeu. Não é verdade? No começo não, né? A criança não consegue disfarçar plenamente, acha que consegue esconder, mas não consegue. Com o passar do tempo, a criança crescendo, tornando-se pré-adolescente, adolescente, a mentira ela vai se tornando mais complexa.
não é? E o adolescente tem já uma inteligência e uma capacidade de disfarçar, né, a própria mentira e muitas vezes até se complicar bastante. Quase sem perceber, você continua mentindo. Mentindo no trabalho, por exemplo, quando você quer mostrar o tempo todo que você é extremamente ocupado e atarefado, às vezes você nem é tanto assim. Mas você precisa mostrar, passar uma imagem na sua visão de que você é uma pessoa responsável e não perde um minuto para não ser castigado e julgado como alguém que está trabalhando mal. Então o tempo inteiro a mentira está presente, se você prestar atenção. Hoje se mente muito através da internet, através do WhatsApp. Muitas vezes você manda ali uma carinha de um sorriso e no fundo você está extremamente triste. Você mente até mesmo através das redes sociais. Aliás, elas ajudam muito nisso, porque você pode até, né, colocar ali uma imagem falsa, um texto, né, sobre felicidade, o qual você não sente, uma foto de um lindo dia e agradecer por ele, e no fundo você está xingando com raiva, né, está infeliz. Então a mentira é muito presente. Qual é o medo nesse caso que eu expliquei agora? É o medo de passar uma imagem de uma pessoa infeliz e ser rejeitada. Porque, de um modo geral, aprendemos isso, não é? Que a sociedade não quer pessoas infelizes, seja no trabalho, na vida social, enfim. Ou seja, a mentira mascara o medo. Então, a partir de hoje, você quer parar de mentir? Quer começar a ser mais sincero? Presta atenção numa coisa. Ser sincero não é sair agredindo as pessoas. Ser sincero é expressar o teu sentimento diante das situações, mas isso sem julgamento, porque as pessoas confundem também falar a verdade, ou seja, do que se sente, o que é correto, com falar a verdade do que se pensa sobre os outros, o que é antiético e normalmente agressivo e às vezes até cruel. Não é? Muitas vezes o bullying se baseia nisso. Você usa a verdade de um problema de uma outra pessoa, de um defeito de uma outra pessoa, para agredi-la, para humilhá-la. Então a verdade que precisa ser dita é a verdade dos seus sentimentos, não a verdade do que você pensa sobre as outras pessoas. Esse é um nível ético, né? Um limite, um limiar ético que você aprende com a própria maturidade, com a própria evolução. Agora, o que é muito interessante é ser verdadeiro, sim, dentro dessa ética, dentro dessa visão mais madura e também compreender melhor as pessoas que mentem, pois a mentira sempre oculta um medo. Quando alguém mente para você, se pergunte qual é o medo que essa pessoa sente. Não adianta simplesmente ter raiva, criticar ou julgar. Em algum outro campo da vida, talvez seja você a estar mentindo. Ok? Esse é um processo de aprendizado que vai longe no transcorrer da vida. Não é simples, não. Ao não querer magoar uma pessoa, ao não querer ofender uma pessoa, muitas vezes você mente. Então aprender a ser verdadeiro, a não mentir e ao mesmo tempo não julgar, né, e não ofender é algo que depende, como eu disse, de um aprendizado mais profundo, de uma maturidade espiritual, evolutiva e emocional. Beleza? Curtiram o vídeo, gente? Tem muito mais para falar sobre o assunto, é amplo, mas se você curtiu, multiplica, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, para que mais pessoas possam também ser ajudadas pelos toques que eu dei agora. Não deixe de curtir, dar seu like se você gostou. Não deixe de se inscrever também se você ainda não for inscrito aqui no canal Marcelo Cotrim. E clica no sino para receber as notificações dos vídeos inéditos aqui publicados, ok? Grande abraço, até a próxima.